Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre IA, certo? Inteligência Artificial e também IH. Isso mesmo, inteligência humana, tá? Olhem aqui este gráfico de barras. Preste atenção bem aqui. ChatGPT, as barras indicam o QI. QI é o Quociente de inteligência. É um indicador da capacidade intelectual e cognitiva do ser humano. É amplamente usado há décadas e no mundo, né? Existem testes padronizados para avaliar o nível do quociente de inteligência. E aí o que acontece? Se vocês olharem aqui, se eu tiver tempo mais tarde, mais à noite, eu vou colocar um B-roll nesse vídeo, tá? Senão eu vou postar desse jeito mesmo. Então veja aqui, ó, 137 o QI estimado de ChatGPT. Essa estimativa, pessoal, já está até obsoleta, porque esses dados aqui são de um mês atrás, mais ou menos, e outros modelos, né, de rede neural já estão por trás de ChatGPT, tá? E também de outras plataformas de IA, mas a mais famosa é a ChatGPT, eu vou falar só dela. O que acontece? Nessa lista aqui, ó, nós temos alguns seres humanos notáveis. Não está Albert Einstein aqui, mas eu já adianto para você que o QI estimado de Albert Einstein era 160, tá? Criador, né, da teoria da relatividade, vários dispositivos e tecnologias derivaram dessa teoria, né? E também, né, o efeito fotoelétrico, né, é devido a Albert Einstein. Então, são realmente contribuições para a humanidade que, pronto, acho que agora não vai cair mais não. Então vamos continuar aqui, aproveitando que eu estacionei. Vamos começar aqui, ó, pelo mais burrinho aqui nessa lista. O mais burrinho aqui nessa lista é esse cara aqui, ó, Bill Gates. Bill Gates é o fundador da Microsoft, né? Se você usa aí o Windows, se você usa o Excel, Word, PowerPoint, pois é dessa empresa, né? É talvez uma das maiores empresas do mundo, certamente hoje, e talvez uma das que mais tem impactado o nosso dia a dia, a nossa rotina no que diz respeito à informática, né? A tecnologia de informação. Que aí é estimado, viu, naquele gráfico, 160. O segundo mais burrinho nessa lista, esse aqui, ó, Richard Feynman, ou Feynman, como quiser falar, né? Físico proeminente, considerado o maior físico contemporâneo, né, depois de Albert Einstein. O Richard Feynman é autor da célebre frase, né? Se você acha que entendeu a física quântica, é porque você realmente não entendeu. Porque ele mesmo dizia que não entendia, né? E foi ele que inventou os diagramas de colisões de partículas, né? Que é usado aí nos colisores de partículas, né? Para entender, para modelar, né, as suas contribuições também. E foi prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel de Física. Nesse vídeo eu vou falar só dessas pessoas porque eu acho que vai ficar um vídeo longo, mas depois eu quero falar das implicações desse nível de inteligência em ChatGPT, tá? Hoje em dia. Esse carinha aqui, ó, Nikola Tesla, ou Nikola Tesla, como você queira falar, né? Ele, você pode estar, você vê uma foto dessa aqui, pode até dizer quem é esse nerd, essa figura com cara de nerd abestalhado. Pois é, que aí é chamado 190. Ele simplesmente, se você tem energia elétrica na sua casa hoje, se eu tenho energia elétrica na minha casa hoje, é por causa desse carinha aqui. Na época que ele convivia, né, ele era contemporâneo de outro famoso, talvez alguns aí já tenham ouvido falar, Thomas Edison. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica, né? E naquela época, a gente está falando aí de 1900 e pouquinho, talvez um pouquinho antes de 1900, não lembro o ano exato, mas é no final do século XIX, início do século XX, né? Havia uma disputa, né, para se decidir, né, qual a tecnologia de transmissão de energia elétrica seria prevalente, né, seria usada em larga escala. A tecnologia baseada em corrente contínua e baseada em corrente alternada. Thomas Edison, que foi esse inventor da lâmpada, ele era um defensor do modelo, né, da tecnologia de corrente contínua. Tanto que ele, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar numa empresa chamada General Electric, né?
A General Electric foi fundada pelo Thomas Edison. É uma empresa bilionária até hoje, né? E foi fundada por ele. Então a General Electric, né, vamos dizer assim, estava por trás, embasando a tecnologia de corrente contínua, mas havia também a alternativa da tecnologia de corrente alternada. A tecnologia de corrente alternada, baseada em geradores de corrente alternada, né, e também motores de corrente alternada, que são invenções do Nikola Tesla. Essencialmente, pessoal, toda tecnologia derivativa, né, da corrente alternada, no que diz respeito à transmissão de potência e motores, está ligada, né, é uma herança do Tesla. Né? Só que o Thomas Edison, ele era aquele gênio e também nerd, gênio empresário. Daí, né, ele mesmo criou a empresa, né, e a empresa se tornou bilionária. Já o Tesla era aquele nerd total, né? Ele não tinha habilidades de convívio social, ele não tinha habilidades econômicas, não tinha um tino financeiro, né? E aí entrou um outro cara na jogada, é o George Westinghouse. Esse era o empresário, né? Ele era o mega empresário. Ele comprou por uma mixaria todos os direitos de patente do Tesla. Uma mixaria, não lembro se foram $100 ou $1.000. Foi uma mixaria que ele pagou para ter, né, os direitos intelectuais sobre essas invenções de corrente alternada do Tesla. E resultado, da empresa dele, né, que é a Westinghouse, ainda é uma empresa bilionária hoje, né, prosperou. Né? E a corrente alternada tinha muitas vantagens quanto à transmissão de potência em relação à corrente contínua, né, porque a corrente alternada permitia o uso de transformadores. Eu não vou entrar aprofundando nesse assunto, eu quero só que você veja o impacto, né, para a humanidade que o Nikola Tesla propiciou. Então, tudo hoje, em termos de transmissão de energia elétrica, é baseado no sistema de corrente alternada, porque os transformadores permitem a elevação da voltagem, né, da tensão, e aí a energia elétrica pode ser transmitida a longas distâncias numa voltagem muito alta e numa corrente muito baixa, reduzindo o desperdício, né, de energia por efeito conversão de energia elétrica em calor, né, através do um efeito chamado efeito Joule. Né? Pois bem, vamos para o próximo. Vou pegar aqui Garry Kasparov. Esse cara aqui talvez alguns já tenham visto porque ele é contemporâneo, né, nosso e bem famoso. Garry Kasparov. O QI é 195. O QI desse rapaz aqui é 195. 190 também, você pode ver aqui, 190. É um enxadrista famoso, né? Todos sabem que xadrez é um hobby, né? Um esporte que puxa muito pela inteligência, e se a pessoa que entra no xadrez, se ela já é inteligente, aí é que vai ficar mais inteligente mesmo. Se não era tão inteligente assim, desenvolve, né, a inteligência. Vou pegar o próximo aqui. Galileu Galilei. Sim, Galileu Galilei não tem foto dele, né? Porque estamos falando aí de séculos atrás. Mas as contribuições no campo, né, da astronomia, era um matemático exímio, são também de impacto incomensurável, né, na ciência e na tecnologia. O próximo da lista. Esse carinha aqui, ó, Isaac Newton. Isaac Newton é um dos pais, né, do cálculo. Ele com Leibniz, a mecânica, a chamada, né, física, né, mecânica clássica, a teoria da mecânica clássica que precede a mecânica relativística de Albert Einstein, é devido a Newton. Ele que criou, né, a teoria da gravitação. Tudo isso veio da cabeça dele. Que mais? Campo da óptica. Teve desenvolvimentos, teorias, né, explicativas muito importantes no campo da óptica. Ele escreveu um livro chamado Principia, né, ou Principia, com muitos desenvolvimentos teóricos disruptivos. Um deles foi essa teoria da gravitação. E aí do Newton, 195, igual ao do Tesla. Tesla também era 195. Deixa eu ver se falta falar de alguém aqui nessa lista. Kasparov, sim, Bill Gates já falei. Galileu, eu falei de todos, né? E aí eu vou dizer por que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo, pessoal, eu fiz por causa desse cara. Eu tenho acompanhado muito o que ele fala nas entrevistas, no YouTube, né? O nome dele é Geoffrey Hinton. O Geoffrey Hinton, fala um pouco da história dele, né? Ele é um dos pioneiros na tecnologia de IA, inteligência artificial,
redes neurais. Ele passou pela época, pela chamada década negra, né, das redes neurais, quando ninguém mais queria pesquisar o assunto. Foi em 1990, porque não funcionava, né? A rede neural não conseguia capturar padrões, classificar corretamente as coisas, não conseguia fazer completação de texto, né? Enfim, nessa época, né, houve um desinteresse muito grande nesse campo do conhecimento, né? Isso porque os computadores não tinham potência suficiente. Hoje a gente sabe disso, né? Não havia memória suficiente e nem computação suficiente, poder de processamento para que as redes neurais fossem eficazes. E ainda assim, nessa época, ele continuou estudando o assunto, né? Ele continuou estudando o assunto. Para você ter ideia, existe um método, né, que é o método usado para treinamento das redes, dessas redes neurais, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, né, explicando de uma maneira bem fácil de entender o que são essas redes. Então ele criou um método chamado retropropagação, é o backpropagation, né? Quem mexe um pouquinho com rede vai saber na hora do que eu estou falando, né? Pois é, o backpropagation foi esse cara aí. Ele claro que ele teve, vamos dizer assim, contemporâneos da época, né, que contribuíram para o método, mas ele é considerado, né, o pai do método, né? Tem um artigo, um trabalho que é um trabalho seminal dele com outro autor, que eu não estou lembrando o nome agora, né? E ele é professor da Universidade de Toronto. Até a última posição dele, né, foi na Universidade de Toronto, Canadá. Mas, pessoal, na última década ele esteve trabalhando com o Google. Isso mesmo, né? O cabeça, ou um dos cabeças, né, da inteligência artificial no Google era o Geoffrey Hinton. Até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, né? 5 anos atrás. E aí o que aconteceu? Ele saiu do Google, tá? Ele deixou o Google por preocupação com os avanços da inteligência artificial. Ele é um dos que considera que existe um perigo real, né, existencial, de extinção da raça humana devido às IAs. Eu vou lhe dizer por quê. Isso até já falei em outro vídeo meu no YouTube. Se você considerar toda a história da humanidade, a história do mundo, nunca houve, né, vamos dizer assim, vou reformular para ficar mais claro. A inteligência tem sido um fator decisivo, né, na hierarquia entre as espécies. É um fator de dominância mesmo, né, dominância e controle, tá? A inteligência, a capacidade, né, de cognição, de ideação, de articulação de pensamento, levou ao homem, né, essa condição que temos hoje, né? O homem domina sobre a face da Terra, né? Sobre todas as espécies, né? Claro que de vez em quando, né, um leão, uma onça ali vai e pega um cara, né, desavisado, mas a inteligência permitiu o desenvolvimento de ferramentas, e essas ferramentas garantem, né, a supremacia, né, entre todas as espécies. E até entre, vamos dizer assim, os hominídeos, né, que são os primatas, né? E nós tivemos também irmãos, né, do Homo sapiens, que é o nosso, nós derivamos, né, desse ramo, né, do Homo sapiens, e teve outros, né, próximos aí dos ramos evolucionários, né, do Homo sapiens, como homem de Neandertal e outros aí. O que aí acontece? O mais inteligente prevaleceu. E veja só, hoje nós temos, mostrei aquele gráfico ali para vocês de barras, né? Hoje nós temos alguma coisa, vamos dizer assim, um dispositivo, né? Você pode dizer que é uma máquina, um algoritmo, mas nós temos algo que consegue fazer coisas que os seres humanos fazem, e ainda melhor do que a média dos seres humanos, talvez até do que a maioria dos seres humanos. Num QI estimado de 160, a gente está falando aí de uma entidade muito inteligente, né? Muito inteligente. E onde é que a gente vai parar? Por quê, pessoal? O desenvolvimento é crescente, né? Quando foi lançado o GPT-3, que foi o primeiro motor, né, do ChatGPT, a estimativa de QI era 90. Já era um QI razoável, né?
O QI médio do brasileiro é 80. É 80, né? Um QI médio, né? Que é um QI baixo. E o primeiro ChatGPT já tinha um QI de 90, agora já está beirando 160, né? Que é o QI de Einstein. A próxima versão, que já está em treinamento, não sei, talvez tenha um QI de 200. Há gráficos, né, que estimam aí que a IA vai alcançar um QI de 400 no ano que vem. Onde vamos parar? Não é? O que é que vai acontecer? Porque nós temos agora algo que nos supera em inteligência. Isso nos leva a uma reflexão. Nos leva a uma reflexão. Porque no momento que essa coisa ganhar uma certa autonomia, e já estamos tendo, através de uma coisa chamada agentes, uma certa autonomia que está sendo conferida às IAs, né? Porque quando nós criamos um agente, nós combinamos a IA com ferramentas. E a ferramenta já permite ações, né? Ações, abrir um arquivo, gravar um arquivo, modificar um arquivo, né? Acessar a internet. Os agentes, né, com a IA já fazem isso. Então daqui a pouco a IA tá tomando decisões, né? Decisões à revelia dos próprios decisores seres humanos. Esse é um cenário possível, isso está sendo muito discutido, tá? Está sendo muito debatido, você acha muita informação na internet, no YouTube sobre o assunto. Então vamos pensar sobre isso, tá certo? Até o próximo vídeo, um abraço.